Olá, esse trabalho é sobre mesotelioma, pleural e peritoneal. Somos todos alunos da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, estamos no quarto período e o nosso professor e orientador é o Gustavo Palmer. Apesar de raro no Brasil, o mesotelioma é uma neoplasia maligna que merece atenção, pois não possui bom prognóstico e tem evolução muito rápida. Além disso, possui forte relação com a atividade laboral. Supõe-se que 90% dos casos estão associados à exposição ocupacional ao asbesto, que é utilizado no Brasil para a fabricação de telhas e caixas d'água. Pessoas que foram expostas a esse material têm 10 vezes mais chances de desenvolver a doença. A população mais acometida está entre homens de idade de 50 a 70 anos. E é importante ressaltar também que as manifestações da doença ocorrem geralmente 20 a 50 anos após o período de exposição. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 107 mil trabalhadores morrem por doenças causadas pelo amianto, e uma em cada 3 mortes por câncer ocupacional está relacionado ao amianto. Esse é um dado muito preocupante se considerarmos que o Brasil está entre 5 países que mais produzem amianto no mundo, tendo maior concentração no estado de Goiás. Esse problema ocorre porque os objetos de amianto, ao sofrer qualquer tipo de dano, liberam fibras de asbesto que, quando inaladas, se instalam no organismo do indivíduo de forma irreversível e, se ocorrer de forma crônica, pode causar diversas patologias. E hoje vamos focar nos mesoteliomas de pleura e de peritônio. Na clínica, o mesotelioma pode se apresentar por diversos sinais e sintomas não tão específicos, o que muitas vezes pode ser confundido com outras patologias ou até ignorados, principalmente porque elas podem se manifestar na pleura, no peritônio e no pericárdio. Quando o mesotelioma afeta a pleura, é comum sintomas de dispneia progressiva e dor torácica, que são secundários à formação de um derrame pleural. Além disso, o paciente também pode apresentar tosse produtiva, febre, hipóxia, anorexia, perda de peso, astenia e sudorese noturna. Quando se trata de um mesotelioma peritoneal, os sintomas podem incluir a dor e o inchaço abdominal, náuseas, vômitos e constipação. Por fim, as manifestações clínicas de um mesotelioma pericárdico podem incluir desconforto torácico, dor precordial, sopros, arritmias cardíacas, dispneias, palpitações e tamponamento cardíaco. Ao inalar o pó de amianto, as pessoas terão seu sistema imunológico ativado. As fibras de asbesto inoculadas são fagocitadas por macrófagos nos alvéolos pulmonares e permanecem ao seu interior, pois não são fisiologicamente digeridas. Pela quantidade do material, os macrófagos cheios de fibrinas de asbesto liberam citocinas com o objetivo de recrutar mais células inflamatórias, o que causa uma exacerbação inflamatória prejudicial para o organismo. Essa inflamação crônica é denominada asbestose, e podemos ver que as pequenas fibras de asbesto estão coradas em vermelho, indicada pelas setas na imagem ao lado. A seta verde indica resíduos de asbesto no interstício fibrosado, e a seta azul indica um macrófago com resíduos de asbesto fagocitado. Em certas ocasiões, as fibras de asbesto não fagocitadas pelos macrófagos podem cair na corrente sanguínea e tomar dois caminhos, a pleura ou o peritônio. Quando há acometimento da pleura, uma nova inflamação crônica é desencadeada, assim como na asbestose. Derrame, rigidez, fibrose e até calcificação pleural são consequências possíveis da infecção, como demonstra a radiografia à direita. Quando há acometimento do peritônio, a patogenia é semelhante à da pleura, e os sintomas cursam com dor abdominal, ascite e rigidez peritoneal. Entretanto, nem toda bestose cursante à inflamação da pleura ou peritônio é um câncer. Mesoteliomas ocorrem quando há crescimento desordenado e descontrolado das células do mesotélio pleural, peritoneal, cardíaco e testicular, em virtude do processo de cicatrização interminável. Mesoteliomas pleurais derivados de asbestose são os subtipos mais comuns. Porém, raras exceções ligam a neoplasia a alterações genéticas raras, envolvendo o gene BAP1. O mesotelioma maligno, por apresentar duas morfologias, foi classificado como bifásico.
Foram descritos padrões histológicos para o mesotelioma epitelial, o qual é caracterizado por células epiteliais grandes e bem diferenciadas, com núcleos em posição central, ausência de atipia e citoplasma abundante, o que geralmente crescem formando espaços semelhantes a glândulas tubulares. Entretanto, alguns mesoteliomas epiteliais crescem formando camadas de células epiteliais. Esses casos típicos foram facilmente reconhecidos como de origem mesotelial, mas esses nem sempre estavam presentes. Variações no quadro histológico, particularmente do mesotelioma epitelial, causaram problemas sérios na obtenção de um diagnóstico. Os adenocarcinomas se pareciam muito com o mesotelioma maligno, ou era tão atípico que se assemelhava a um adenocarcinoma metastático. Nesses casos atípicos, com formações tubulares e tipos de células mais cilíndricas, o adenocarcinoma metastático foi excluído, embora não houvesse uma invasão abrupta do pulmão. Apesar de ser um câncer incurável, a sobrevida do mesotelioma tanto pleural quanto peritoneal é rara a longo prazo, mas um diagnóstico preciso e rápido melhora bastante o prognóstico. O período de latência entre a primeira exposição ao amianto e o diagnóstico do mesotelioma é de cerca de 30 anos, e a indisponibilidade de um método eficiente para que a doença seja detectada em um estágio inicial dificulta bastante o seu diagnóstico. Os possíveis tratamentos abordados posteriormente, como a cirurgia de remoção da pleura combinada com a quimioterapia ou radioterapia, não interferem de forma considerável no prognóstico ou no tempo de sobrevida. A taxa média de sobrevida a partir do momento do diagnóstico é de 9 a 12 meses, dependendo da localização e do tipo de célula, sendo que epidemiologicamente 95% dos pacientes vão a óbito até 24 meses após o diagnóstico. O estágio imaginológico histopatológico fornece a informação prognóstica mais forte. A evolução é ainda pior quando o diagnóstico correto não é alcançado. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante para um tratamento eficaz da patologia do paciente. Na maioria das vezes, os pacientes com prognóstico pior são caracterizados por idade maior que 75 anos no momento do diagnóstico, estado de baixo desempenho, nível da desidrogenase lática acima de 500, contagem de plaquetas abaixo de 400 mil microlitros, dor torácica e histologia não epitelial. Falando um pouco agora sobre as possíveis complicações presentes nos casos de mesotelioma, é importante saber que a dose da exposição do amianto e o tipo de fibra envolvido são fatores de risco de agravamento dos casos. A presença de asbestose é um indicador de alta exposição ao asbesto e pode ser considerada como risco adicional para o mesotelioma maligno. A partir disso, a presença de placas pleurais geradas por essa patologia pode agravar ainda mais o quadro de fibrose pulmonar já existente. O derrame pleural também é uma complicação frequente nos pacientes portadores de tumores avançados. A presença de células malignas no líquido pleural ou na biópsia da pleura é indicativa de disseminação da doença primária, com consequente redução da expectativa de vida do paciente. O quadro clínico das duas patologias é bem semelhante, apresentando sintomas de dor torácica ventilatória dependente, dispneia, tosse seca, posteriormente perda de peso ou sinais de invasão de estruturas vizinhas, como diafragma, traqueia, esôfago, veia cava superior e nervo laríngeo recorrente. Os procedimentos utilizados para tratar o mesotelioma podem apresentar importantes riscos e efeitos colaterais, dependendo da extensão da cirurgia e do estado geral de saúde do paciente. As possíveis complicações da pneumonectomia extrapleural, que é a cirurgia utilizada na tentativa de aliviar os sintomas e remover o tumor, podem incluir hemorragia, coágulos sanguíneos, infecções, alterações no ritmo cardíaco, pneumonia, acúmulo de líquido no tórax e perda da função pulmonar. Por fim, geralmente, o mesotelioma maligno cresce numa das membranas de revestimento e rapidamente pode se afetar outros órgãos, provocando outros tipos de câncer, como nos pulmões ou no estômago. Apesar do tratamento com quimioterápicos, radioterapia e às vezes cirurgia, a doença possui um mau prognóstico. Geralmente, os mesoteliomas são diagnosticados em fases mais avançadas, o que dificulta o tratamento e diminui a chance de sobrevida para menos de 12 meses, favorecendo quadros metastáticos. Ainda há debates acerca das melhores formas de diagnosticar, estadiar e tratar o mesotelioma, porém a toracoscopia é a melhor técnica patológica de biópsia para esse tipo de câncer nos dias atuais. Se não for possível haver amostras,
pode-se avaliar as células com o uso de imunocitoquímica. Além disso, para conseguir diferenciar o mesotelioma epitelial com adenocarcinoma, recomenda-se a técnica de imunohistoquímica. Já os marcadores bioquímicos são utilizados para diferenciar mesoteliomas malignos de benignos, além de metástase. Por fim, os marcadores peptídeos estão relacionados com a mesotelina solúvel e a osteopontina. Em relação aos exames não invasivos para diagnosticar o mesotelioma, é recomendado utilizar a radiografia de tórax, quando não são encontradas placas pleurais, além de tomografia computadorizada e ressonância magnética, que possui uma eficácia melhor que comparada a TC, para diferenciar doenças malignas e benignas e para avaliar a expansão do tumor. Apesar de haver vários estudos e trabalhos científicos sobre mesoteliomas, não há protocolo clínico ou uma diretriz terapêutica no Brasil acerca da doença. A sua raridade dificulta a obtenção de amostras com alto poder estatístico, o que é necessário para realizar ensaios clínicos de alta qualidade. De acordo com os estudos, o tratamento do mesotelioma é multimodal, composto por cirurgia, radioterapia e quimioterapia. É importante salientar que as principais características da doença que levam a um prognóstico ruim são mesotelioma pleural maligno não epitelial, baixo performance status, estágio da doença avançado, idade acima de 49 anos, gênero masculino, dor torácica, perda de peso, baixo nível de hemoglobina, trombocitose, leucocitose e alto nível de lactato desidrogenase. Então, realmente, o principal objetivo da cirurgia é retirar todo o tumor visível com uma margem extra para obter segurança. Além disso, os melhores resultados na quimioterapia são obtidos a uma combinação de um composto de platina, cisplatina ou carboplatina com um antifolato de terceira geração. De acordo com o guia da European Respiratory Society, junto com a European Society of Thoracic Surgeons, recomenda-se o tratamento quimioterápico. Além disso, outros tratamentos incluem a cisplatina associada com outros fármacos, alguns deles gencitabina, carboplatina, etoposídeo, doxorubicina e interferon. Sendo assim, devido às limitações das evidências acerca das eficácias dos tratamentos, é de extrema importância que isso seja discutido entre o médico, o paciente e os seus familiares. Essas foram nossas referências. Muito obrigada pela atenção.